Você provavelmente já viu Matthew Macfadyen em algum filme ou série. Talvez tenha sido como o Sr. Darcy em Orgulho e Preconceito, de 2005, ou na série Sucessão, em que ele interpretou o Tom. Ou talvez até, se você é fã de Marvel, talvez tenha visto ele em Deadpool versus Wolverine, ele era o Mister Paradox. Mas muito antes da fama, o Matthew ele já vinha construindo a sua carreira no teatro e na televisão, enfrentando muitas dificuldades, escolhas e papéis que o desafiariam a chegar onde ele chegou. Então hoje eu vou te contar a história do Matthew Macfadyen e toda a sua trajetória antes da fama, até chegar em um dos personagens mais amados e os personagens mais conhecidos dele. Então já fica comigo, se inscreve no canal, curte, comenta se vocês gostam de vídeo assim e bora pro vídeo. Matthew Macfadyen nasceu no dia 17 de outubro de 1974 em Great Yarmouth, na Inglaterra. E antes de ser conhecido internacionalmente, ele teve uma formação no teatro. Aos 17 anos, ele entrou para a Royal Academy of Dramatic Art, uma das instituições que formam os atores mais importantes do Reino Unido. E depois de se formar, ele atuou em várias peças teatrais para poder aperfeiçoar tudo que ele tinha aprendido em curso. Ele também fez participações em algumas peças de teatro de Shakespeare, o que ajudou também a ter toda a elegância e aquele jeito clássico, o que ajudou muito para ele fazer os personagens de época. E assim, muito antes dele ser o Sr. Darcy, ele já tinha conquistado um grande público no Reino Unido. Ele tinha acabado de entrar em uma série de sucesso chamada Spox, no ano de 2002. E lá ele interpretou o Tom Quinn, um agente do Serviço Secreto Britânico. Gente, pra eu que sou mineira, isso aqui foi quase um trava-línguas, tá? E o papel ele foi muito importante para a carreira do Matthew porque mostrou que ele não era apenas um ator de teatro dramático. Ele podia fazer papéis muito mais modernos, intensos e muito mais perigosos. E foi durante essa época também que a vida pessoal dele mudou. Foi durante as gravações ali de Spock que ele conheceu a sua esposa, Kelly Waves, com quem segue junto até hoje desde 2004. Vamos ser sinceros, gente, uns fofos. E então chegou o ano de 2005 e o Matthew Macfadyen recebeu o papel de Fitzwilliam Darcy em Orgulho e Preconceito, um papel que mudaria totalmente a sua carreira. Ao lado da nossa queridíssima Keira Knightley, ele criou um Sr. Darcy que seria inesquecível para as próximas gerações. E assim, o Matthew conta atualmente em uma entrevista que ele se sentiu muito inseguro após receber o papel do Sr. Darcy, porque o Colin Firth, ele tinha atuado como Sr. Darcy primeiro, e assim, o Colin, ele também foi inesquecível. O Matthew Macfadyen tinha medo de não dar conta do papel, já que as comparações com o Colin Firth seriam assim, gente, gigantescas. Mas ele conseguiu superar isso, atuou no papel, e como o filme de 2005 tem algumas diferenças da série, tudo que o Sr. Darcy sentia rolava no silêncio, na forma contida dele demonstrar os sentimentos dele para Elizabeth. Talvez esse tenha sido um dos grandes diferenciais que faz o Sr. Darcy de 2005 ser tão inesquecível para a nova geração e para as antigas também que reveram o filme. Comenta aqui se vocês também são apaixonados na atuação dele como o Sr. Darcy. E assim, o filme se tornou um fenômeno e arrecadou mais de 120 milhões de dólares. E assim, por mais que ele tenha se sentido muito inseguro, pra mim ele foi a melhor versão de Darcy. Eu amo a atuação do Colin Firth, eu assisti ele depois, né, do filme de 2005. Mas assim, gente, eu confesso pra vocês que a atuação do Matthew tem todo o meu coração. Comenta aqui, vocês preferem o Darcy de 2005 ou o Darcy do Colin Firth, de 1995, a série? Os anos se passaram e o Matthew ele continuou participando de filmes e séries, só que foi em 2018 que tudo mudou novamente. E aconteceu uma coisa que quase ninguém esperava: o segundo sucesso dele. O Matthew entrou para o elenco da série Sucessão interpretando Tom Hunsbigan. E assim, se você assistiu tanto Orgulho e Preconceito quanto a série Sucessão, você consegue ver que o Matthew atuou de forma impecável, porque assim, o Sr. Darcy, ele é todo fechado, elegante, posturado e parece ser muito confiante de quem ele é. Já o Tom, ele é muito mais inseguro, ambicioso.
e faz tudo por dinheiro. E o Matthew conseguiu transformar tudo isso em uma das atuações mais elogiadas de toda a série Sucessão, o que levou a ele a ganhar um grande prêmio. Isso mesmo, ele ganhou um Emmy pela sua atuação em Sucessão de melhor ator coadjuvante em drama no ano de 2022 e no ano de 2023 também, gente. Sucessão rendeu a ele 2 Emmys. E assim, loucura, né? Ele ficou muito conhecido pelo seu papel em Sr. Darcy, aquilo lá já mudou a vida dele e trouxe ele para um âmbito de sucesso mundial. E depois ele conseguiu fazer isso de novo com a sua atuação em Sucessão, que lhe rendeu 2 Emmys em 2 anos seguidos. Vamos falar sério, né, gente? É para poucos. E como se não bastasse, como se o Matthew já não tivesse contente o suficiente, ele entrou para uma das franquias mais famosas do mundo. Ele entrou simplesmente para a franquia da Marvel, gente. Tipo assim, como se já não fosse bom o suficiente, ele ainda vai para Marvel. Fala sério, né? Em 2024, ele apareceu no filme Deadpool vs Wolverine. Quem notou ele lá? Muitas pessoas, eu ouvi comentários aqui falando que não percebeu que era o Sr. Darcy que fazia o Mr. Paradox em Deadpool vs Wolverine. Lá ele é o vilão, né, de Deadpool vs Wolverine. E assim, gente, eu confesso pra vocês que eu amo o Matthew. E demorou um tempinho pra eu perceber que era ele. Ele tá tão diferente em Deadpool vs Wolverine quanto em Orgulho e Preconceito que eu só conheci porque eu acompanhava a carreira dele. Porque senão eu confesso pra vocês que eu não teria conhecido porque ele tá muito diferente em ambos papéis. Comenta aqui se vocês assistiram alguma dessas 3 produções e se vocês demoraram um pouquinho pra sacar que era o Sr. Darcy atuando ali. E assim, pra quem não assistiu Deadpool vs Wolverine, ele é totalmente diferente do personagem do Sr. Darcy, porque assim, lá ele é vilão, e assim, eu acho ele muito mais descontraído, ele é aqueles vilão meio bobão, sabe? Aqueles que fingem de bobo pra pegar os espertos. Então, gente, então assim, a atuação dele lá também foi muito engraçada, e é muito diferente do que eu tava acostumada a ver que era no filme de Orgulho e Preconceito, né? A gente acostuma com aquele Sr. Darcy todo reservado, todo posturado, e quando vê o Matthew Macfadyen em outros papéis, como Sucessão e como Deadpool versus Wolverine, é muito diferente. Eu confesso pra vocês que eu tive um pouquinho de choque quando eu vi. E isso é muito bom, né, gente? Prova que ele é um grande ator que, independente do personagem, ele vai se destacar. Pode ser um personagem de filmes de épocas, um personagem atual, um vilão, que ele vai se dar bem em todos o papel. O gato é um divo. E assim, ele continuou escolhendo papéis diferentões. Em 2025, ele entrou para a série Death by Midnight, interpretando o presidente americano James Garfield. E assim, mais uma vez um papel totalmente diferente do Darcy, do Tom e do Paradox. Ele não para, né, gente? Ele gosta dos mais diferentes. Se tem desafio pro Matthew, ele quer pegar. Atualmente, o Matthew, ele tá com 51 anos e continua bem ativo ali na atuação. Em 2026, ele estrelou ao lado de Elizabeth Banks, The Miniature Wife. Uma comédia romântica baseada ali no casamento do casal, só que assim, tudo muda quando a personagem da Banks sofre um acidente e fica pequenininha. Deve ser muito engraçado, eu ainda não assisti, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito tentada a ver, comenta aqui se vocês já assistiram. Dá pra acreditar que 21 anos depois ele continua experimentando novos e novos personagens e sempre se destacando neles? Muito impressionante, né? E se a gente for parar pra pensar, talvez isso seja o que torne a carreira do Matthew Macfadyen tão impressionante, porque ele podia ter simplesmente parado ali e feito somente personagens iguais, como personagens de época e tal, mas não, ele resolveu experimentar e se desafiar e experimentar outros personagens e personagens tão diferentes, o que provou pra gente que ele é um ator impecável, porque ele conseguiu se destacar em várias produções diferentes. Ele não é um ator de um personagem só, ele tem vários sucessos na conta. E isso chega a ser engraçado, né, gente? Porque a gente pode estar assistindo uma coisa nada a ver com a outra ali, a gente olha pra tela e fala, nossa, olha lá o Darcy! Porque pra mim é assim todas as vezes que eu assisto alguma coisa com ele, eu sempre comparo ele com o Darcy. E ele arrasa em todas as atuações.
agora eu quero saber de vocês, qual personagem do Matthew é o preferido de vocês? O Sr. Darcy, o Tom, o Paradox ou outros que eu não falei aqui? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre filmes, séries e cultura pop, deixe aqui nos comentários qual próximo ator ou atriz vocês querem ver aqui no canal, a sua trajetória. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like para dar aquela forcinha aqui no canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!